Quebrando um pouquinho o protocolo aqui, para não atrasar, nós que agradecemos as suas palavras, Carlos, e do início ao fim a gente vê a insegurança jurídica que nós vivemos, né? Iniciando a questão do 166, terminando falando um pouco aí sobre a questão dos regimes especiais, que agora o Ricardo vai nos trazer aí, né, os panoramas sobre a guerra fiscal e a lei complementar 160, e que também os regimes especiais, de certa forma, né, por mais que, né, eles busquem trazer uma visão mais apurada sobre aquela realidade, acaba trazendo também um pouco de insegurança, como, né, nós vimos, e tentaram, né, resolver aí com a lei complementar 160. Então, sem maiores delongas, passando a palavra aí para o Ricardo. Vai colocar. Bom dia à exposição, mas eu posso ir adiantando. O primeiro ponto diz respeito à guerra fiscal. Não sei se o áudio está muito alto aqui, tá bom assim? Guerra fiscal, lei complementar 160 e o posicionamento atual dessas questões envolvendo guerra fiscal e a convalidação e restituição dos benefícios fiscais. Bom, eu comecei tratando das origens da guerra fiscal. Na verdade, em matéria de ICMS, o pressuposto operacional que viabiliza a guerra fiscal são as diferentes alíquotas nas operações e prestações interestaduais. Se essas alíquotas fossem uniformes, estaria enormemente mitigada a possibilidade de guerra fiscal, uma vez que o Congresso Nacional, por meio especificamente do Senado, que tem a competência para definir as alíquotas mínimas nessas operações e prestações interestaduais, ao ter definido que nas remessas das regiões Sul e Sudeste para as demais, essa remessa, na remessa para Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo, que ela se fizesse com um destaque da alíquota de 7% e não 12%, como é a alíquota padrão de recebimento das mercadorias de todas as demais regiões, essa medida é que propiciou todo tipo de fraude, a triangulação, a simulação de operações. Financeiramente, esse é o fator que viabiliza guerra fiscal. E isso poderia ser sanado não por uma reforma tributária, como ontem discutimos aqui, mas por uma mera e simples resolução do Senado Federal, se assim houvesse decisão política para implementá-la. Então, esse é o primeiro ponto, só para a gente contextualizar de onde surge a guerra fiscal. O outro ponto que trata da guerra fiscal é a sistemática também operacional do ICMS, que é a de apuração mediante escrituração fiscal, mediante o confronto entre débitos e créditos de forma escritural, sendo que o imposto destacado da nota fiscal vale como uma ordem de pagamento, uma ordem de saque contra o tesouro do Estado destinatário. Então, esses dois elementos, alíquotas diferentes, ordem para sacar, é que vão viabilizar as, digamos, artimanhas, as mazelas em torno do ICMS que propiciaram a guerra fiscal. Notadamente, a figura do crédito presumido, do ICMS. Esse crédito presumido, todos nós sabemos, só para efeito didático, eu tinha um quadro aqui que eu ia demonstrar a tela, ele interfere na formação de preços, porque, na verdade, o Estado destinatário e o contribuinte destinatário vai se apropriar de um crédito cheio de 12%, via de regra, quando, na verdade, o real débito da operação antecedente foi de 1%, 1,5%, 2%. Existem os mais variados regimes.
Essa diferença, no exemplo que eu tinha tratado aqui, supondo uma margem de agregação de 30%, implica uma vantagem concorrencial no preço, na formação do preço final, de 11,6%. Obviamente que, com uma diferença de 11,6% nesse preço, quem tem a possibilidade de praticar essa vantagem competitiva vai ganhar mercado, vai conquistar clientes que os demais que estão competindo em condições de igualdade não conseguem. Ainda sobre as características, o pano de fundo da guerra fiscal, temos que registrar a inexistência de políticas de desenvolvimento regional, especialmente por parte do ente federativo que deveria se encarregar de fazê-lo, que é o governo federal, o governo central, que deveria se desincumbir dessa atividade de financiar e de estruturar o desenvolvimento regional, e não o fez. Então, as unidades da federação o fizeram por conta própria, e o fizeram por meio desses mecanismos, dessa combinação de fatores que vim relatando agora há pouco, e assim atrair os investimentos para os seus territórios. Exemplos. Se quiser atualizar. Perdão. Entusiasmei aqui, nem vi que estava na tela, desculpa. Bom, mas eu já estou lá na frente agora. Estou nesse ponto aqui. Depois, se for o caso, a gente volta, que o tempo é curto. O cronômetro vai começar agora, né? Então, em 5 minutos. Estou marcando aí. Tá bom. Bom, aí, dentro desse pano de fundo aí para fazer o desenho do que é uma guerra fiscal, eu relembrei aqui alguns regimes especiais. Esse do Distrito Federal, eu me lembro bem, lá nos anos 99, por aí, quando veio a Receita Estadual, uma proposta do Distrito Federal de que Minas Gerais ratificasse um termo de acordo de regime especial concedendo crédito presumido ao remetente do DF para Minas Gerais, de forma que o contribuinte originário do DF pagaria 1% e Minas Gerais suportaria 12%. Essa fase da guerra fiscal é a fase que a gente pode chamar de aquela fase ingênua, aquela fase ainda incipiente. Vejam bem, o algoz vindo pedindo autorização para o prejudicado autorizar o saque de 11% na sua conta corrente, no seu montante a arrecadar. Então, essa, para mim, eu tenho até esse documento, até hoje, um documento histórico. Pena que eu não localizei para colocar aqui na apresentação, mas, enfim. Depois vieram as outras iniciativas, até mais ousadas, mais estruturadas, né, do Espírito Santo, Fundap, Investe Espírito Santo, Fomentar, Produzir, de Goiás. Na Lei Complementar 160, aqueles termos lá que classificam os prazos de enquadramento dos benefícios fiscais, eles são auridos desses programas, Fomentar e Produzir, porque a relatora do projeto de lei complementar que resultou na 160 era a senadora Lúcia Vânia, daquele estado. Então, ela meio que se inspirou na legislação do estado de Goiás. Enfim, além do Goiás, Santa Catarina tem o Proemprego, Pernambuco, enfim, aqui a lista seria enorme. Esses foram, digamos assim, aqueles que inauguraram a institucionalização, a fase, digamos, a transição da fase ingênua, da fase amadora da guerra fiscal, para a fase que veio a se profissionalizar. E veio a alcançar requintes de crueldade que, recentemente, já no limiar da Lei Complementar 160, identificamos alguns regimes especiais de gaveta. Alguns estados, e eu não tenho nenhum pudor de dizer o nome aqui, Mato Grosso do Sul, tinha regimes especiais que ficavam na gaveta do secretário de Estado de Fazenda. Então, ele não tinha publicidade alguma. Então, isso é só para exemplificar um pouco dessa fase já mais aguerrida da guerra fiscal.
Obrigado. Nesse contexto da guerra fiscal, o Estado de Minas Gerais procurou se defender utilizando dos meios jurídicos e legais à sua disposição. Nesse sentido, no ano de 2000, foram impetradas 3 ADIs, essas declinadas aí, em cima de benefícios do repetro, concedidos por Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. A decisão liminar foi conferida rapidamente, mas a decisão de mérito levou 7 anos para ser proferida. Então, esse é o contexto. A guerra fiscal aviltando as receitas, o Estado que não queria adentrar, pelo menos neste momento, a guerra fiscal, procurando os meios legais, a morosidade está aí patente. Então, 7 anos realmente é um tempo um pouco elástico demais para uma solução de uma questão federativa tão intrincada. Nesse sentido, em julho de 2001, nós criamos a Resolução 3166, que é a resolução que identifica a parcela do crédito de uma operação interestadual que Minas Gerais reconhece, tendo em vista que o Estado de origem teria concedido um benefício fiscal ilegal, assim entendido aquele sem aprovação do CONFAS. Nessa resolução, tem várias colunas, a última delas diz textualmente, literalmente, qual é o percentual de crédito de ICMS que o Estado de Minas Gerais reconheceria nas aquisições feitas por seus contribuintes. E o fundamento de assim fazer é o artigo 8º da Lei Complementar 24 de 75. Basicamente, como está ali no esboço de escrituração, né, o crédito destacado 12, neste exemplo, o real débito da origem teria sido R$ 1,80 e o valor locupletado dos cofres públicos do Estado de Minas Gerais, R$ 10,20. Locupletado porque é assim que a gente entende algo que gera crédito, gera um poder de saque sem ter tido lastro no correspondente débito anterior. Enfim, a partir de 2003, já ciente de que recorrer ao judiciário não seria uma medida muito eficaz, ela seria muito lenta, e isso, quando viesse a chegar a decisão, né, o provimento judicial a respeito dessas questões, os contribuintes já teriam investido em outra unidade da federação, os investimentos já teriam migrado para outra unidade da federação. Nessa época, foi muito comum os laboratórios de medicamentos migrarem para o estado de Goiás. Enfim, só para exemplificar. Então, a partir daí, especialmente de 2003, com a assunção de um novo governo à frente do Executivo, um novo governador à frente do Executivo, a Assembleia, ou seja, o povo mineiro, passou a autorizar que o Executivo concedesse alguns tipos de benefícios fiscais. Notadamente, redução de alíquotas, por meio do artigo 12 da Lei 6763, que é o Código Tributário Estadual, e pelo artigo 32, que é também o crédito presumido, várias formas de crédito presumido. A maioria delas vinculadas a regimes especiais. O artigo 7º da Lei 15.292, de 2004, ele já foi um prelúdio do que viria a ser depois o artigo 225 da Lei 6763, e que, por sua vez, foi um prelúdio da própria Lei Complementar 160, que, na verdade, nós podemos considerar que a Lei Complementar 160 fez, em âmbito nacional, o que o 225 fez em âmbito estadual, aqui em Minas Gerais. Opa, acho que aqui avançou mais do que o... Esse artigo 7º, que eu comentei agora há pouco,
o artigo 225 da Lei 6763, então, com base nesse artigo, é que o Estado de Minas Gerais vem, notadamente, exercendo a sua política de atração de investimentos e manutenção de empresas no território mineiro. Então, sempre que outra unidade da federação conceder um benefício fiscal sem autorização do CONFAS, o Estado, por meio desse dispositivo, fica autorizado a adotar uma medida que faça reverter essa decisão empresarial de alocação do investimento fora do Estado ou deixar de alocar dentro do Estado quando se tratar de um novo empreendimento. Razões de isonomia, igualdade competitiva, livre concorrência estão todas declinadas, manutenção de empregos, minimizar perdas de arrecadação e perdas de mercado por parte das empresas. Nesse contexto, vários estados produziram em suas legislações os equivalentes aos artigos 225 e também as correspondentes resoluções 3166, Portaria CAT de São Paulo, por exemplo, e assim sucessivamente vários estados. A questão ganhou uma dimensão tal que foram impetradas reciprocamente várias ADIs contra os benefícios fiscais de uns estados contra os outros, e isso foi acumulando, foi se avolumando no Supremo Tribunal Federal. Aquele Fundap que eu referi no início, a ADI dele, movida por São Paulo, chegou a comemorar 30 anos de ajuizamento sem decisão. Então, o Gilmar Mendes juntou esses processos, ou juntou alguns desses processos, e ameaçou os estados de editar uma súmula vinculante que viria realmente acarretar consequências sérias aos administradores públicos que concederam os benefícios, aos contribuintes que deveriam, então, pagar o imposto que foi indevidamente liberado, sem autorização legal e constitucional, e aqueles que se creditaram também. Então, seria uma situação, digamos, de caos generalizado, que adviria da edição dessa súmula, caso não se tomasse alguma providência. Nesse sentido, o CONFAS já vinha discutindo um convênio, que era o convênio 70 de 2014. Na verdade, esse convênio, a ideia é que ele viesse a se materializar sob a forma de uma lei complementar, mas, na verdade, naquele primeiro momento não foi possível editar lei complementar, então ele foi uma carta de intenções, aquele convênio 70/2014, que se nós confrontarmos com a lei complementar 160, vamos verificar que várias cláusulas são comuns. O impacto econômico é também indubitável, porque esse desenho federativo das finanças estaduais e também a concorrência predatória dos contribuintes, alguns peregrinando vários estados, fazendo um leilão para quem desse a menor carga tributária para ele ali aplicar seu investimento. Ou seja, era uma competição abaixo, uma competição autofágica entre os estados. Então, do ponto de vista das finanças públicas, não servia para ninguém. E, para compensar essas benesses que eram dadas, esses regimes, enfim, de algum lugar haveria de ser extraída a arrecadação para sustentar os gastos públicos. E isso foi invariavelmente feito por meio do aumento das alíquotas dos chamados consumos massivos essenciais, energia elétrica, comunicação, combustíveis, etc. Por isso que nós temos aqui em Minas Gerais a alíquota de energia elétrica de 30%, que, fazendo o cálculo por dentro, vai a 42%. Como diz o dito popular, não tem almoço grátis. A conta haveria de ser paga de algum modo.
Agora eu vou acelerar um pouquinho. Dentro desse cenário, então, diante do risco iminente da tal súmula vinculante com os efeitos de responsabilização pessoal dos agentes públicos, as consequências para os contribuintes, foi, enfim, editada a Lei Complementar 160. E essa Lei Complementar 160, uma das principais medidas que ela trouxe foi a flexibilização do quórum de decisão do CONFAS. Porque o quórum de unanimidade, que hoje ainda existe, está regido pela Lei Complementar 24, de 75, ele leva a algumas ações, a algumas condutas irracionais, como as que vivenciamos na sexta-feira passada, reunião do CONFAS em Recife, onde havia na pauta um convênio que viabilizava um acordo entre várias unidades federadas, sobretudo da região nordeste do Brasil, com o maior contribuinte do segmento de petróleo do Brasil, mas essa empresa não quis negociar com Rio de Janeiro e São Paulo. Então, Rio de Janeiro e São Paulo não aceitaram aprovar os convênios que estavam na pauta. E Alagoas, em retaliação, também não quis reciprocamente aprovar. Enfim, houve um impasse, como o quórum de unanimidade, basta uma unidade federada rechaçar, que ela veta, enfim, a possibilidade de acordo. Esse defeito, na proposta de reforma tributária dos estados, nós solucionamos. Nós estamos propondo a adoção do quórum de 4/5 para decidir. O quórum da Lei Complementar 160 seria até o desejável, que é um quórum para aprovar as medidas, um quórum de 2/3, nível nacional, e um quórum de 1/3 de votos favoráveis no nível regional. Isso conferiria poder de veto, por exemplo, à região sul, que tem 3 estados, bastaria, para aprovar as medidas, teria que ter o voto de pelo menos um estado da região sul. Se os 3 da região sul fechassem, que não concordariam com tal medida, eles poderiam ter, nesse sentido, poder de veto. Por conta desta característica, que, no exemplo peculiar da região sul, conferiria poder de veto específico àquela região, não foi aceito para fins da reforma. O que foi aceito foi o quórum de 4/5, que é um quórum de 80%, bastante razoável. Sem fugir do tema, apenas para pontuar este item. Então, o que fez a Lei Complementar 160 foi tirar a fotografia, em 8 de agosto de 2017, dos benefícios fiscais existentes e exigiu que fossem cumpridas algumas regras de depósito, publicação e registro, as quais eu vou passar mais rápido aqui. Acho que, na verdade, eu me perdi, que eu estou seguindo em 2. Vou seguir só por ali. E permitiu também, uma das inovações dessa Lei Complementar 160 foi permitir a adesão de algum estado ao benefício devidamente convalidado, né, que tenha passado pelos requisitos de depósito, publicação e registro, e que cada região, apenas dentro do limite da região, uma possa copiar da outra. Na prática, Minas Gerais, o que acontece? Com base no 225, o que tinha de melhor na legislação do Brasil inteiro, Minas Gerais já havia implementado via regimes especiais, que foram todos depositados e registrados. Então, na prática, essa limitação regional que consta da Lei Complementar 160, efetivamente não se aplica para Minas Gerais, por força de que, na vigência do 225, que ele próprio foi depositado e registrado, portanto, foi convalidado, nós não precisamos nos atermos a essa limitação geográfica. Em termos práticos, alguém já copiou outros? Sim, nós temos notícia de que alguns já copiaram, especialmente no Nordeste, Piauí, com Ceará, com Pernambuco. No Sudeste, o Rio de Janeiro recentemente nos copiou. O incentivo da indústria de joias que tem na legislação de Minas Gerais foi copiado pelo Rio de Janeiro com um acréscimo. O acréscimo dos relógios que não consta da legislação mineira. Nós vamos ver adiante que esse acréscimo é ilegal e está submetido às sanções
trazidas pela lei complementar também. Então, só para a gente ter essa noção de quais são as sanções por extrapolar esses limites, nós temos duas questões. O artigo 6º, que é exatamente dirigido às unidades federadas, que não podem extrapolar, nem podem conceder um regime especial por valor maior, nem por prazo superior a esses prazos que estão aí nos incisos e conforme os agrupamentos que falei, inspirados na legislação de Goiás. Então, por exemplo, os benefícios que não se enquadram nas alíneas anteriores, a linha F, que são os demais, são os outros, eles já se expiraram, ou já deveriam ter se expirado, em 31 de dezembro de 2018. Não vou nem exemplificar aqui para não causar terror em relação a quais segmentos poderiam estar nessa rubrica. Mas, enfim, em relação ao depósito e o registro, tudo que Minas Gerais depositou e registrou, eu vou lá na frente e depois volto só para aproveitar o tempo. Tudo que Minas Gerais depositou e registrou está devidamente referendado, nós temos o certificado desse depósito, desse registro. O enquadramento que nós fizemos nos prazos, houve um questionamento, aí está o certificado de registro e depósito. Nós reinstituímos por meio da Lei 23.090, então houve uma lei estadual para reinstituir. Eu estou indo lá na frente para otimizar o tempo, que já recebi o aviso aqui. A questão da cola, que eu já falei, do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro extrapolou, então cabe agora aos estados que se sentirem prejudicados entrarem com o procedimento que está previsto no artigo 6º da lei, esse artigo 6º e seus parágrafos, que requer a assinatura do governador, portanto é um ato político de estatura bem alta, para fazer com que o Rio de Janeiro se contenha dentro dos limites autorizados pela Lei Complementar 160. Então, este caso do Rio de Janeiro, agora, vai ser um grande teste se realmente a Lei Complementar 160 será ou não eficaz para conter guerra fiscal. A consequência é drástica. Nós, os estados, o conjunto dos estados, no âmbito do CONFAS, e até em função da representação que contra nós foi feita pelo Rio Grande do Sul, vou lá na frente de novo, a representação do Rio Grande do Sul contra Minas Gerais, em razão do prazo de enquadramento de vários benefícios. Era uma lista que tinha, salvo engano, Itamar vai me recordar, 80 e poucos itens, se não me falha a memória. Não sei se estou bem certo a quantidade. O fato é que, na decisão do CONFAS, pelo colegiado, usando daquele quórum mais flexível, de 2/3 nacional, 1/3 regional, Minas Gerais teve a aprovação dos enquadramentos todos que foram feitos dos benefícios. Então, essa representação do Rio Grande do Sul foi arquivada. Agora, aconteceu praticamente anteontem, salvo engano, é bem recente, essa do Rio de Janeiro, foi aprovada uma lei que tinha a cópia do nosso incentivo à indústria joalheira. Só que acrescentou relógios. O governador do Rio de Janeiro vetou e a Assembleia do Rio de Janeiro derrubou o veto. Então, está valendo. Agora, cabe aos demais fazer valer o que está escrito na Lei Complementar 160, para a gente ter realmente um teste de eficácia, de validade efetiva da Lei Complementar 160 para conter guerra fiscal. Tem várias outras questões, realmente eu precisaria de uns 40, 45 minutos para falar tudo no nível de detalhe que eu gostaria, mas só para concluir, para a gente retratar o posicionamento atual, que é a pegada aqui do tema. Nessa consulta de contribuinte, número 26 de 2019, a gente reafirma a questão da resolução 3166. Ela está sendo atualizada, ou seja, nós estamos verificando, junto ao banco de dados do CONFAS, se os estados que estão listados, se os benefícios dos estados concedentes que estão listados na 3166, se realmente eles foram depositados, enfim, se cumpriram o rito da Lei Complementar 160 e do Convênio 190,
E aqueles que nós já identificamos, que são esses que estão aqui embaixo, nessas resoluções mencionadas: Espírito Santo, parcialmente, Goiás, Bahia, Rio de Janeiro, Santa Catarina. O Rio de Janeiro agora excedeu, né? Então nós temos que tomar uma medida, uma representação do governador contra aquele governo. Santa Catarina, Ceará, Rondônia, Sergipe, Alagoas, Maranhão, Tocantins, São Paulo e Rio Grande do Norte. Em relação a essa parte da 3166, se houver pendência judicial, se houver... Né, porque uma das condicionantes para se operar a remissão, para a gente dar baixa lá no cadastro, é a renúncia do direito sobre o qual se fundam as ações, etc. Tem toda aquela legislação que já se tornou padrão. Tem que cumprir isso, o decreto está no prelo, está na iminência de ser publicado, dependerá de requerimento do contribuinte, indicando qual é o benefício, qual é o estado, e, se for o caso das ações judiciais, trazendo já as comprovações de desistência e renúncia das ações pertinentes. E, por fim, aliás, não é bem por fim, só 2 pontos, então, para arrematar, peço licença. Os efeitos desta proposta da Lei Complementar 160 em relação a uma possível reforma tributária. O primeiro efeito, que em todas as propostas cogitadas, é de que, naquela regra de transição, tomando, por exemplo, a PEC 45, em que as reduções são de 7/8, 6/8 e assim sucessivamente, 1/8 a cada ano, elas se aplicam aos benefícios fiscais convalidados, em qualquer hipótese. Ou seja, não se cogita, em nenhuma hipótese, na visão dos estados, de que haja, até o final, até 2032, a prorrogação sem aplicação dessa razão de proporção aos benefícios depositados e convalidados. Não se cogita disso. A gente sabe que alguns contribuintes pleiteiam isso, gostariam que fosse até o limite, mas será uma emenda constitucional que estará fazendo a transição desses modelos. E, por fim, finalmente mesmo, da notícia de que foi publicada essa lei 23.385, no dia 10 de agosto, que impõe à administração tributária de Minas Gerais o cumprimento de alguns prazos que até, do ponto de vista operacional para a Fazenda, realmente vai ser um trabalho e tanto para a gente cumprir tudo nesses prazos que estão colocados. Mas, em função de se tratar de uma questão de isonomia, de tratamento igualitário entre contribuintes, nós vamos cumprir todos esses prazos, todas essas previsões que ali se encontram. A matéria será ainda regulamentada e esse decreto também já está no prelo. Só dar uma notícia, 2 notícias. Desculpa, mas para... 2 notícias. Minas Gerais tem toda uma metodologia, tem critério para conceder incentivo fiscal. A metodologia é essa que está exposta aí. Eu não vou me alongar. Existe um comitê, é feito um estudo de impacto. Se o interessado tiver pendência, algum passivo tributário, tem que resolver. Tem que haver medida de compensação exigida pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Enfim, tudo na mais absoluta legalidade, considerando que a Lei Complementar 160 legalizou toda a legislação tributária de benefícios fiscais do ICMS. E nós nos pautamos por tudo aquilo que está lá depositado e registrado. E, por fim, aí tem um quantitativo dos regimes, não vou me alongar com isso, mas esse último slide eu tenho obrigação, tenho dever funcional de fazer um comentário sobre ele. É que uma missão do Banco Interamericano de Desenvolvimento esteve aqui em Minas Gerais no início do ano, assim como esteve em outras 18 administrações tributárias, e fez, aplicando a metodologia da OCDE, uma avaliação da competência da administração tributária e, para nossa felicidade, Minas Gerais ficou em primeiro lugar, numa nota possível, a nota máxima seria 6, aí cada um daqueles quesitos tem a nota individual de Minas Gerais diz que Minas Gerais é a melhor administração tributária
do Brasil. Então, isso a gente tem que registrar com muito orgulho. Não que as outras sejam ruins, mas é porque realmente nós nos esmeramos para sermos bons assim. E outro que, aí já só pegando um paralelo, na reforma tributária, que na proposta do CECIF, mas não naquela proposta que o Eurico apresentou ontem, mas na que ele apresentou no Concefaz, um projeto de lei complementar em que ele propõe a criação de uma autarquia federativa, uma agência tributária nacional, um novo ente federativo, por meio de emenda constitucional. Eu acho que só poderia fazer isso por constituinte originária. Não pode fazer isso por emenda constitucional, nem por lei complementar, que, na verdade, nem consta da PEC. É uma proposta de lei complementar, e eu queria saber o que ele entende de administração tributária para poder ter autoridade de propor tamanha disfarçatez. Muito obrigado.